nós vamos trabalhar sobre 3 pilares, irmãos: certeza, atenção e ação. Certeza, atenção e ação. E é algo simples, um assunto que eu acho simplesmente maravilhoso, é um assunto muito prático, é muito gostoso de se estudar o que a gente vai falar aqui essa noite. Só que boa parte da igreja, não só no Brasil eu creio, mas no mundo, não exercita e não flui no que a gente vai falar hoje aqui. Falha nisso. E às vezes a gente se acostuma, e até eu há pouco tempo atrás estava completamente acomodado numa situação de não fluir no que eu vou falar aqui hoje, através do Senhor, né, que trouxe. Vamos começar com a certeza. Danilo, certeza do quê? Do que você está falando? Bia, por gentileza, e parabenizar, viu, a equipe ali, porque eu mandei os versículos para a Bia, e a Bia até perguntou assim, qual versão? Eu falei, nossa, dá até para escolher a versão, que benção, que legal, hein, que tecnológico. Coloca para mim, Bia, 2 Coríntios, né, 4:7, o primeiro, isso, ela fez até o slide, olha que beleza, que capricho. Débora comentou, agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Irmãos, isso aqui é para deixar bem claro, já para nós introduzirmos aqui. Por quê? Certeza do quê? Eu quero formar uma introdução para vocês entenderem melhor a ideia do que vai ser passada. Nós, você pode ser o mais incrível, a incrível pessoa que for. Você pode fazer você pode ter os maiores talentos da atualidade, que está mais em ascensão, aí, enfim, mas você, da mesma forma, você é um simples vaso frágil. Eu, você, todos nós, sem exceção, somos vasos frágeis. A gente não pode fazer por nós mesmos nada. E frágeis, gente, frágil assim, ó, pode rachar fácil, pode cair, quebrar. É um vaso frágil. Por isso que a palavra até fala em outra passagem que eu não me lembro, aquele que acha que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que tem a ilusão de que é muito forte, muito inatingível, esse tem que tomar cuidado, porque é um vaso frágil que está se achando muita coisa. O poder vem de Deus. Quando a Débora compartilhou aqui a cura, eu coloquei a mão e orei, mas todo o trabalho, do começo ao fim, foi do Espírito Santo. Eu fui somente um coração que se dispôs. Qualquer um que se dispor para o agir desse mesmo Espírito vai acontecer, porque nós somos vasos frágeis, mas o poder está em Deus, o mérito, a glória é de Deus. Então, Danilo, mas eu sou pecador. Meu amigo, eu também sou, e peco todo dia, e peco bastante, porque a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, é complicado. A gente peca pelo mal que a gente faz e pelo bem que a gente deixa de fazer. Tiago capítulo 4, lá no final ele vai falar, e você que sabe o bem e não faz, você comete pecado. Então imagine quantos pecados a gente faz, só não o mal que a gente faz, mas o bem que a gente deixa de fazer. Então, nós somos muito pecadores, nós realmente não merecemos o agir do Espírito Santo, mas Ele age porque Deus é bom, e Ele é o maior interessado em falar com a igreja dEle, porque a igreja é noiva do Senhor, é noiva dEle, e nós vamos se aprofundar mais nesse amor. O Senhor ama, Ele quer falar, Ele quer fazer, Ele quer mudar, Ele quer curar. Então não é eu com os meus pecados ou com a minha insignificância que vou impedir o agir do Senhor. Se eu me dispor, e se vocês todos estarem dispostos a fazer, a agir, estarem íntimos com o Senhor e deixando que Ele flua, Ele vai fazer, Ele vai agir, porque Ele é o interessado. Então não é a minha oração ou a sua oração que o poder não vai estar nas suas palavras. Que oração bonita, né? Agora vai ser curado. Não tem nada a ver. Não é a beleza das palavras, é a beleza do Espírito, é a presença e a força do Espírito Santo. Então nós somos vasos frágeis, irmãos, entendam isso, é uma introdução para a gente entender melhor. Danilo, mas eu sei que o poder vem de Deus, eu sou um vaso, inclusive vaso você enche, né? Então nós temos que estar prontinhos para o Espírito, irmão, obrigado, Espírito encher as nossas vidas. Aí de repente você pensa, talvez você chegou essa noite pensando isso, ou já vem pensando há muito tempo, que você de alguma maneira é menor do que o outro. Talvez você olhe, por exemplo, para o João, ou por exemplo para o Daniel de Souza, que vai vir em breve, né, na cura da alma, vai ser uma bênção. E talvez, irmãos, vamos ser francos, não sei se vocês correm essa tentação, mas eu de vez em quando me pego pensando nisso. Falo assim, como que eu vou chegar no nível dessas pessoas que estão fluindo, que estão cuidando de igreja, pastoreando, cuidando até de mais de uma igreja. Poxa, eu estou tão longe disso. Mas a gente não pode esquecer que o poder vem do Senhor.
É o Senhor que faz. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, Bia, por gentileza. Fala assim, ó. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em... Qual é a palavra que está lá, irmãos? Todos nós. Vai ter até alguma versão que vai falar que o Senhor opera tudo em todos. É todos, meus irmãos. Aí você pode falar assim, Danilo, esse capítulo aí, 1 Coríntios 12, é o famoso capítulo dos dons espirituais. Então o Senhor está falando aí de só para quem pode ter o dom, para quem tem um espírito. Meus irmãos, todos nós temos o Espírito Santo. Desde o momento que o Senhor Jesus fez habitação, que a gente se entregou ao Senhor, o Espírito Santo fez habitação. E nós estamos selados. Nós somos dele, ele se faz presente. Então, para todos nós, Deus trabalha e de maneiras diferentes, meus irmãos. Agora a gente vai começando a entender melhor qual que é a ideia. O Senhor, ele usa todos, ele fala com todos, ele quer falar com todos, ele pode falar com você. Não importa qual pessoa você seja, não importa quais cargos você tem, né? Quais talentos você tem, meu irmão. Você é um vaso prontinho para o Espírito Santo te usar. E em todos, o Senhor trabalha de maneiras diferentes. Agora, irmãos, prestem atenção. O foco de hoje vai ser o seguinte. O Senhor, como a Débora já falou aqui, até testificando, né? O Senhor é um Deus que fala. Isso é importante a gente lembrar. Porque a gente se foca muito em experiências, né? Nossa, olha lá, curou, não sei o quê. E o nosso ouvido está, ele fala. Ele quer falar com você. Mas Danilo, falar como? A gente vai se aprofundar nisso, mas... Irmãos, ele fala. Eu te vou perguntar para você, qual foi a última vez que você escutou a voz do Espírito Santo? Não me responda, né, por favor, mas pense na sua cabeça. Seja franco com você mesmo. Qual foi a última vez que você sabe, porque eu sei que o Espírito falou várias vezes e você deixou passar. Isso eu sei, a gente vai aprofundar nisso, porque a gente tem falta de atenção. Mas que você sabe que o Espírito Santo falou com você. Essa palavra que eu tenho certeza que foi o Espírito que me deu. E o que o João e a Débora trouxeram, que eu tenho certeza que foi o Espírito que estava direcionando e guiando. Eu tenho absoluta certeza. Então eu já sei. Mas na vida de você, na sua vida, qual foi a última vez que você pode falar assim, Danilo, eu ouvi a voz do Espírito. O Senhor falou comigo. E é nisso que a gente vai focar hoje. Irmãos, eu quero só deixar alguns parênteses aqui. Lembrar vocês que o nosso Deus, ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Romanos capítulo 2, versículo 11, vai dizer que Deus não age com favoritismo. Tá? Só para complementar, se você ainda não entendeu que o Senhor quer te usar e que Ele vai te usar, não importa quem você seja, isso tem que ficar bem claro. O Senhor, ele não age com favoritismo. Ele, em outra versão vai ter até assim, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor não tem filhos prediletos. Eu amo mais o fulano do que se crê no Senhor. Não é assim. Irmãos, e agora João 17, esse aqui é para marcar vocês. Eu não sei se saltou nesse versículo para vocês. Obrigado, Bia. João 17, 23. Prestem atenção no que o Senhor tem nos dito aqui. Jesus está orando, falando com Deus. Uma oração íntima do Senhor. E Ele fala, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste. Agora vocês, irmãos, prestem atenção no que está falando aqui. E que os amas tanto quanto me amas. O Senhor está falando que Deus nos ama da mesma forma que ama Jesus. O quê? Você está doido, Danilo? Irmão, está aqui, não é eu que estou falando. E outra, é uma passagem extremamente íntima de Jesus com Deus Pai. E eu fui procurar a raiz da palavra. Ela fala que essa palavra é tanto quanto, na versão lá, a raiz vai estar assim, no grau, na proporção. O Senhor ama eles na proporção que o Senhor me ama. Mas quanto amor, porque a gente tem certeza que Jesus é amado. Mas e nós? Deus nos ama igual, no mesmo nível que Ele ama o Filho unigênito dele, Jesus Cristo. Isso é impressionante. Impressionante. Como pode? Eu não mereci. Eu não fiz absolutamente nada para merecer o amor de Deus. Até hoje eu não mereço. Eu não faço nada para merecer. Eu sou extremamente pequeno, insignificante e inútil perto do poder do Senhor, mas Ele escolheu me amar igualmente o seu Filho Jesus. Meu Deus! E como tem gente sofrendo por falta de amor. Eu não me sinto amado, me sinto só. Meu irmão, para onde você está indo? Qual fonte você está bebendo? Porque a fonte de Cristo, essa fonte nos dá essa certeza que somos igualmente amados, igual o Pai amou Jesus. Como que pode um negócio desse?
Então, irmãos, tira da sua cabeça qualquer insegurança, qualquer ilusão de que você não pode ouvir a voz dele. Há pouco tempo atrás eu estava orando e eu estava nessa crise, sabe? Falando, poxa, eu acho que eu não ouço, não. E aí eu ouvi, porque aí o Senhor colocou forte no meu coração que eu estava ofendendo o Espírito Santo. Quando eu dizia que ele não falava, porque sim, ele fala. Ele continua falando. Irmãos, de repente você pode falar assim, Danilo, Deus fala, mas como que Deus fala se eu não ouço? Bia, coloca o próximo, Jó capítulo 33, versículo 14, fala assim, pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Numa outra tradução vai falar, Deus fala hora de um modo, hora de outro. O Senhor fala de várias maneiras, de vários modos. Pode ser um incômodo dentro de você. Algo que você de repente não entende bem. De repente vem uma palavra, de repente vem algo na sua imaginação. Você não estava pensando naquilo e vem. De repente vem um nome, vem uma imagem, vem um versículo. De repente o Senhor usa o seu Instagram para falar com você. Você abre e tem aquela postagem, aquele versículo. E você fala, nossa, era o que eu queria ouvir. Gente, Deus ele pode usar qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer circunstância para falar com você. Mas o nosso foco aqui hoje é a voz, é aqui dentro. Porque é aqui que a igreja tem falhado muito. A igreja não tem prestado atenção no que o Senhor tem dito. E se ela ouve, muitas vezes ela não entrega, ela não repassa. Porque ela tem medo, porque ela é insegura, porque ela acha que ela não é boa o suficiente para ouvir. De fato ela não é mesmo, nós não somos, mas quem faz é Deus, a bondade está em Deus, a vontade está no Senhor, então Ele vai te entregar alguma coisa, e você tem que repassar. Então é nesse foco de nós ouvirmos o Espírito, ouvirmos dentro de nós o que o Senhor está dizendo para a igreja. De repente você está conversando com alguém, o Senhor fala, nós vamos nos aprofundar mais nisso. Então o primeiro tópico, certeza. Tenha certeza, meu irmão, não saia daqui com essa dúvida. O Senhor fala por você e quer falar com você. Não duvida, Ele quer falar com você. Ele pode, Ele quer, Ele vai. Porque você é filho dEle, Ele te ama tanto quanto ama o Senhor Jesus. Ele falou muito com o Senhor Jesus, Ele vai falar muito com você, porque Ele ama tanto quanto. Então agora a gente passa para o segundo passo aqui, dessa nossa reflexão, que é a atenção. Bom, o Senhor fala repetidamente, de modos diferentes, e até uma adição aqui, irmãos. Eu fui procurar, eu estou com um aplicativo lá que fala a raiz das palavras, lá eu estou viciado, muito bom aquilo lá, muito edificante mesmo, irmãos. E essa palavra atenção, que ele fala assim, embora não prestemos atenção, fui procurar na raiz, ela também pode ser traduzida como observar, contemplar. Então muitas vezes o Senhor está falando, mas nós não estamos contemplando Ele, nós estamos olhando para outras coisas, o meu serviço, a minha família, ou coisas banais. O que a pessoa está vestindo, é muito alto esse volume, não gostei dessa música, não me cumprimentou lá, o fulano não me cumprimentou. Você fica pensando nesse monte de groselha, né, vamos falar assim, e o Espírito está falando e você não ouve, porque você não presta a atenção. Então você pensa na conta que vai pagar amanhã, no serviço que vai fazer durante a semana, nos teus serviços que estão programados, e você não presta atenção, você não está contemplando a cruz, você não está contemplando o Espírito Santo, observando o Espírito Santo, atento, você está desligado, e aí o Senhor fala aqui com você, ou no teu secreto, e você não ouve, ou irmãos são usados para levar até você uma mensagem do Pai, e você deixa passar na sua cara, e você não pega aquilo para você. Então atenção, irmãos, agora, Efésios capítulo 6, versículo 18, fala o seguinte, orem no Espírito, tá? Que é guiados pelo Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos, olha só, de novo, você vê que não é um verso ou outro que fala, são vários, o Senhor chamando a nossa atenção para isso. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então ele fala aqui, orem guiados. Então você tem que prestar atenção e deixar que o Espírito Santo te guie, e prestar atenção. E mais uma forma do Senhor falar. O Senhor fala, irmãos, olha só, até através de oração. Você vai orar por alguém, isso já aconteceu tantas vezes comigo.
Já aconteceu de eu orar assim para o irmão, eu estou orando ali e vem coisas na minha cabeça, eu oro por aquelas coisas, e já aconteceu uma vez de o irmão falar assim, olha, essa oração veio do Espírito Santo mesmo. E eu pensei, nossa, é verdade, até por oração o Senhor fala, e fala mesmo. Então você está orando até nas suas orações, você está orando ali, e você está atento, focado, contemplando o Espírito, o Senhor, o Espírito te entrega, coloca algum incômodo no teu coração, que às vezes você tem até dificuldade de traduzir o que o Espírito está dizendo, mas Ele está falando algo. Mas mesmo assim você está orando e você tenta, porque você quer agradar o Pai, você quer falar em nome do Espírito, então você ouve aquilo e você na sua oração, quer dizer, não precisa nem ser, eis que eu te digo, não precisa ser isso. É você orando e o Senhor te entrega aquilo e você, na sua oração, Ele fala assim, ore pelo emprego, casamento, tal, saúde, e você ora, e numa dessas coisas o Senhor te usa e a pessoa recebe aquilo, e a pessoa pensa, nossa, ele está orando exatamente o que eu preciso. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. E esse atentos na raiz também, como a gente está falando de atenção, eu prestei bastante atenção nas raízes, para trazer algo bem legal para nós aqui. Esse atentos, na raiz também, ele vai significar algo como manter, olha só irmãos, manter-se acordado. Desperta, igreja, o Senhor já falou isso para nós. Desperta, igreja. Desperta, irmãos, é isso. Desperta. O Espírito está falando, as coisas estão acontecendo, as circunstâncias, as palavras de domingo. Irmão, presta atenção no que é trazido aqui para nós todos. Preste atenção. Por isso que o João também fala, nota. Quem tem memória de ferro para lembrar detalhe por detalhe? Eu não tenho. A Débora anota por mim. E a gente reflete, eu até posto no meu blog lá, de vez em quando, assim, porque eu sei que é muito valioso isso. Então, igreja, preste atenção nas coisas ao seu redor, no que o Senhor tem falado, porque Ele está te dando respostas, Ele está te dando um direcionamento. Então, aqui Ele traz assim, manter-se acordado, mantenha-se acordado. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Bia. De novo, irmãos, preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos, aleluia Senhor. Ele fala aqui, preste atenção, eu estou na porta batendo. Muito se fala da gente bater a porta, e de fato a gente tem que buscar, Jesus fala, né, procurar, e se você procurar você vai achar, se bater você vai encontrar. Se vocês que são pais humanos dão bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, ou boas coisas àqueles que o pedirem, no outro evangelho. Mas o Senhor, a gente tem essa noção, a gente bate na porta e o Senhor nos dá, mas o Senhor também bate na porta, irmãos. Aqui, estou à porta e bato. Lembre-se que, aí a gente vai falar assim, isso aí é para evangelismo, para quem não conhece Jesus. Lembrem-se que isso aqui é a carta para a igreja de Laodiceia. Era a igreja, nós somos igreja. Não era uma carta que o Espírito encheu o apóstolo João para entregar para incrédulos. É uma carta para a igreja, para nós. Ora, como que o Senhor pode bater na porta daqueles que já conhecem a Jesus? É isso, meus amados, o Senhor quer entregar coisas. O Senhor quer falar coisas, o Senhor quer te dar coisas, mas é necessário que você ouça, preste atenção, ouça que alguém está batendo na porta, e você vai até essa porta, e você abre, ele vai entrar e vai cear com você numa intimidade, como amigos, mas é necessário que você escute, senão Jesus vai ficar batendo lá, e você não vai abrir. Nesse mesmo capítulo, irmãos, versículo 22, agora a gente vai começar dar alguns passos a mais. Apocalipse 3, 22 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu compartilhei isso até com alguns irmãos também. Eu ouvi essa frase e falava, mas como assim? Quem tem ouvidos ouça? Não é algo automático? Quem tem ouvidos recebe os estímulos e ouve, certo? E eu fui procurar, irmãos. No caso, o que é a raiz da palavra ouça, dessa palavra ouça aqui, da segunda linha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu fui procurar também, deixa eu ver o que é isso aí, o autor, o que o Espírito está querendo dizer. Irmãos, o significado desse ouça é perceber o sentido do que está sendo dito.
perceber, entender o que está sendo dito. Quem tem ouvidos, não é assim só quem tem ouvidos ouça, ora, acho que eu ouvi aqui, Deus falou audivelmente. Até porque eu nunca tive essa experiência, algumas pessoas têm de ouvir a voz do Senhor, mas não é nesse sentido que Ele está falando. Não só nesse sentido, mas quem tem ouvidos, entenda, compreenda. O que o Espírito está dizendo? Sabe, você já está vindo, de repente você já vem, comparece ao culto, à reunião do domingo, há muitos tempos. Se eu falar para você assim, perguntar, o que o Espírito está te dizendo nesses últimos dias? Tem gente que não sabe dar resposta. Não sei. Meu irmão, então você vem aqui, você não está se alimentando. Ou você não é a terra fértil da parábola das sementes. Você tem sido uma terra que ou não tem profundidade e a semente nem cria raiz, ou você está tão preocupado que os espinhos impedem o crescimento. Então, como? Se eu perguntar para você, o que o Espírito tem te falado? Irmãos, a igreja precisa ouvir, compreender o que é dito, entender e seguir o Espírito em todas as direções. Gálatas capítulo 5, lá para o final também, acho que o penúltimo versículo, posso estar errado, ele fala assim que seguir o Espírito Santo em todas as direções, acho que é Gálatas 5, segue em todas as direções, o Espírito tem que te direcionar em tudo na tua vida. Mas como que você vai ser direcionado em tudo na tua vida se você não compreende o que é dito? Ora, você anda perdido. E tem gente que, além de não ouvir o Espírito, nem lê a palavra, porque a palavra, ela fala com a gente de Gênesis e Apocalipse. É a palavra de Deus, a palavra. E tem pessoas que nem a palavra lê. Então não tem direcionamento específico do Espírito, para onde a pessoa deve ir ou não, e não lê a palavra. Essa pessoa está completamente perdida. É um cristão? Ora, quem sou eu para falar que não é um cristão, mas para onde está indo? Irmão, nós temos um alvo para seguir. Nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas muitas vezes nós estamos distraídos. O Espírito vem e fala, não, é para cá. Você está indo para lá, o Espírito diz, é para cá. Mas o pessoal lá falou mal de mim, eu vou falar poucas e boas para elas. O Espírito fala, não, você não vai fazer isso. Você vai orar por ela. Você vai amar essa pessoa. Danilo, no meu trabalho lá, as pessoas me infernizam, essa é a palavra. Quer saber? Eu vou devolver tudo da mesma moeda ou até pior, porque eu posso. O Espírito vai falar, não. Você tem que combater o mal com o bem. O Espírito vai te direcionando. Senhor, quem que eu devo escolher? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? O Espírito Santo vem e te fala, é aqui, é ali. Mas as pessoas às vezes não compreendem o que o Espírito está dizendo para nós. E a verdade, irmãos, é que na nossa mente sempre vai ter mais de uma voz. Essa é a dificuldade de muita gente. Danilo, eu quero ouvir o Espírito, mas a minha cabeça é muito cheia. Eu nunca sei quando é o Espírito e quando sou eu. Irmãos, seja bem-vindo ao clube, porque realmente nem sempre a gente consegue ter certeza de se é ou não. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que fluem no dom do conhecimento, por exemplo, que o dom do conhecimento é quando o Senhor revela algo oculto e traz para aquela pessoa, a fim de demonstrar amor, edificar, de mudar. Nunca é para a pessoa aparecer, é para salvação mesmo. E quantas pessoas eu já ouvi falar assim de que ela fluiu várias vezes no dom de conhecimento, mas algumas vezes não. Algumas vezes ela entregou e a pessoa falou, não tem nada a ver. Meu casamento, eu nem sou casado. Pode acontecer, pode, irmãos. Só que assim, vem vozes da cabeça do homem, mas vem vozes do Espírito. Se você entregar aquilo que está de acordo com a palavra e você sente no coração, irmão, uma hora você vai acertar. E acerta com muita frequência, porque você está ousando, você está tentando. Romanos 12 vai falar assim, aquele que profetize conforme a fé que recebeu. Quer dizer, a pessoa vai profetizar, o certo é você profetizar com a sua fé. E você vai profetizar com motivos com motivos bons. Se você sente no coração algo e não é para você se aparecer, irmão, entrega para a pessoa, tenta pelo menos. Se você crê que vem do Espírito e você crê que de acordo com a palavra, a profecia ela é para edificar, ela é para animar, ela é para consolar. Se flui nisso, edifica, encoraja e consola, por que você segura para você, entrega? Mas, irmãos, não só palavras, nomes,
Nomes. Você está na tua casa, já aconteceu comigo, de olho na minha casa, assim, do nada, vieram o nome de uma pessoa e eu chamar ela no WhatsApp para conversar. É o Espírito que está guiando. Se você errou ali, mas chamou a pessoa para conversar por amor, que mal você fez. E vou testemunhar para vocês, já aconteceu comigo há um tempo atrás, de eu estar conversando com um amigo meu, um colega, e ele falando para mim assim, Danilo, estou com muitos problemas e tal. Mas ele não falou que problemas eram, falou, estou enfrentando alguns problemas e tal. E me veio no coração assim, mãe. É difícil explicar, irmãos, é porque a gente tem essa dificuldade de compreender, traduzir, muitas vezes, mas o Espírito fala, e mãe. Aí eu olhei para ele e falei assim, é algum problema com a sua mãe? Aí ele olhou para mim, como que você sabe? Aí eu falei ali de Deus, eu não me lembro como eu respondi, mas eu entreguei. O máximo que poderia acontecer, ele fala assim, não, minha mãe já está com Deus já. Aí eu falo, não, desculpa, eu pensei que era. Mas pelo menos eu tenho. E ali foi uma oportunidade de mostrar para ele que existe algo sobrenatural. Outro testemunho, há pouco tempo atrás, um rapaz me chamou no Instagram para conversar, ele foi pedir para mim uma autorização lá. E aí ele começou a falar e ele se abriu, sabe? Até certo ponto ele falou que ele tinha depressão, mas ele não falou o porquê, só falou que estava sofrendo de depressão dele. E me veio no coração, assim, eu conversando com ele, me veio assim, um problema amoroso do passado. Obviamente, do futuro não pode ser, né? Aliás, poderia ser, o Senhor também entrega coisas do futuro, mas me veio do passado, um problema no amor, problema amoroso do passado. E eu meio que joguei a isca para ele. Falei assim, muita gente aí, né, se separando, né? Casamentos aí, tão triste isso, né? Muita gente sofrendo e tal. Aí ele pegou e falou assim, muita gente sofrendo. E o assunto continuou. Eu tentei, poxa, queria fluir no dom do conhecimento, né? Mas não foi dessa vez. Pois bem, irmãos, esses dias ele me chamou novamente e ele começou, eu perguntei para ele como estava, estou procurando cuidar dessa pessoa, e eu perguntando, gente, aí ele se abriu mais, aí ele falou, Danilo, porque no passado eu tive problemas amorosos, me marcaram. Olha, o Espírito Santo tinha me entregado, eu tinha fluído com o dom de conhecimento, e eu tentei, mas ele não quis se abrir, mas foi o Senhor. Quer dizer, se ele já se abre lá para mim, eu falo, Deus me revelou. E o Senhor, Ele quer você por perto dEle, o Senhor te ama e já aproveita. Isso, irmãos, é ouvir, é você compreender. Às vezes você pode ter essa dificuldade, mas você, na ousadia, na vontade de cumprir a vontade do Senhor, você entrega. Então imagine, nós uns com os outros, porque a gente chega aqui, cumprimenta, conversa, louva, ora, ouve e vai embora. Mas imagina se a gente termina aqui, um irmão sente no coração que o outro está com um problema, se levanta, vai até ele e fala assim, irmão, senti no meu coração de te dar um abraço. A pessoa de repente se desmonta. Ou uma irmã olha para outra assim na hora e vem assim, problemas no emprego. Será que, vem aquela dúvida, será que emprego? Tenta pelo menos. Mãe, no emprego está tudo bem? É a chance da pessoa, você dá essa oportunidade para a pessoa se abrir. E vocês dois ali em unidade, o corpo funcionando, entrar nesse assunto e falar do Senhor e edificar. Então é incrível as coisas que podem acontecer. Bia, por gentileza, então, 1 Coríntios 14, versículo 1 até o 3, diz o seguinte: que o amor seja seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, no caso línguas estranhas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, a regrinha que eu falei, fortalece, anima e conforta os outros. Mas irmãos, eu quero tirar de vocês a ideia de que o profetizar é o eis que te digo. O eis que te digo, também é profecia. Se for realmente o Espírito, o Senhor fala. Mas como eu falei, como nós vimos em Jó capítulo 33, o Senhor flui, o Senhor fala de um modo e de outro, na oração, num sonho, num gesto. Às vezes o Espírito te manda abraçar, às vezes o Espírito te manda perdoar. O Espírito Santo te dá instruções como fazer,
E eu me lembro daquela passagem, quando Jesus ele fala assim para os seguidores dele, para alguns seguidores, fala assim, ó, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que digo? Agora imagina, se o Espírito está te dizendo algo nesses últimos dias, e talvez hoje você até sabe no teu coração o que o Espírito quer de você, e você de repente pensa, eu não tenho força, eu não consigo, mas o Espírito Santo quer fazer, e Ele está te dando direcionamento, vai e faz, e você não faz, encaixa esse verso, porque diz Senhor, Senhor, e não fazes o que digo? Por que vem aqui levantar a mão e louvar o meu nome? Por que vem aqui todo domingo religiosamente, assim, é como se fosse algo assim, uma regra? E é bom que estejam aqui, mas tem que vir por motivações certas, mas vem só para cumprir um compromisso para não ficar feio para você. Aí você vem, mas o Espírito está te dizendo, está te entregando, faça, perdoe, ame, diga, cuide dessa pessoa, peça, sirva aos seus irmãos, venha ajudar em algum serviço que é necessário. Estamos na limpeza do salão, por exemplo, o Espírito te fala, te mostra, ó, pare de fazer isso, abandone aquilo, e você não faz, porque eu não sei, isso me parece loucura, porque o Espírito está te dizendo, e você não faz aquilo, você não faz, e o Senhor pode olhar para você e falar, por que dizes Senhor, Senhor, não fazes o que eu digo? Me vem à mente, eu creio que pelo Espírito também, da nossa conversa, João, vou compartilhar, quando você falou da minha desavença com a minha família. Eu tive uma desavença com a minha família há muito tempo, irmãos, muito tempo, a ponto de, olha só a gravidade, eu saí de casa brigado com eles e não voltar. Eu saí de casa, casei e não voltei para minha casa. A briga foi feia, irmãos, eu errei feio, discuti, falei muitas coisas ruins para os meus pais e para o meu irmão, né? Eu tenho um irmão, tenho meus pais, e falei, ó, vou sair de casa, não volto mais. Às vezes quem olha, eu falo assim, Danilo, calminho, irmãos, esse dia aí foi tenso. Discuti ali, bati boca, a discussão começou por causa de um pão, para vocês terem ideia de quão baixo a gente pode chegar, quando a gente é dominado pela nossa carne, por causa de um pão, assim, que foi o estopim, né, que foi o estopim da coisa, e eu briguei, discuti e saí de casa. E assim, ficou por isso, mas tempos depois, o Dani, inclusive, estava caminhando muito perto, caminhamos, né, juntos ainda, né, Dani? Mas assim, eu abri para ele essa intimidade, ele falou, Dan, conserta as coisas com seus pais, antes de você casar. Casa certinho, sabe, casa com tudo em ordem, não entra num casamento brigado com seus pais. Gente, irmãos, aquilo entrou no meu coração, era o Espírito falando. O Espírito Santo usou a vida do Daniel para falar, Danilo, era o Senhor falando, Danilo, se conserte. O Espírito estava me dizendo, ó, eu compreendi o que é dito, e foi bem claro, compreendi, eu não fiquei falando assim, não, mas vou fazer do meu jeito. Não, eu compreendi aquilo, sabe, queimou meu coração. E eu falei, nossa, é verdade, tem que se consertar. E eu mandei para ele, eu mandei mensagem para meus pais, mensagem, tá, irmãos? Nota, prestem atenção nisso, mensagem, eu mandei no WhatsApp, falando, ó, peço perdão, um textão muito bonito, inclusive. Mas palavras são palavras escritas, né, irmão? São palavras escritas. Muito diferente de olho no olho e você rasgar o coração. Muita gente acha que só uma cartinha ou palavras escritas consertam as coisas. E o Senhor é de luz. O Senhor não tem meias palavras, não é em cima do muro, é sim, não. Você vai se desculpar, vai se acertar com aquela pessoa? Se acerta. É sim. Não tem, é mais ou menos, eu conversei, mas... Não, irmão, vai se acertar. É sim, antes de oferecer uma adoração ao Senhor, vai se acertar com o seu irmão primeiro, e depois você leva a sua adoração para o Senhor. Então é sim, não tem meias palavras. Se é para se acertar, se é para perdoar, é sim, perdoa. Se é para se humilhar e pedir perdão, é sim. Mas até então, nessa época eu não me atentei a isso, mandei mensagem para eles no WhatsApp, liberaram perdão, a minha família, né, como que vai? E a gente voltou, né, amor, lá visitar eles e tudo mais, e a vida segue. Irmãos, 3 anos, mais de 3 anos e meio, agora, pouco tempo inclusive, a gente conversando no carro, eu, o João, o Manu e a Débora, e o João falou assim, Danilo, estava conversando com a Manu, e o Espírito falou conosco, tocou, assim, nos lembrou a respeito daquela sua desavença com seus pais. Eu já fiquei meio assim, poxa, não, porque é um assunto, um assunto extremamente delicado para mim, irmãos. Sabe quando você tem uma ferida, assim, quando alguém na verdade, eu feri alguém, não é que alguém me feriu, eu feri alguém, mas eu tinha vergonha de tocar no assunto, já a ponto de eu chorar,
porque eu me envergonhava demais pelo que eu tinha feito. Eu me arrependi amargamente. Então eu não queria nem tocar no assunto com a minha família. Sabe, deixa para lá, deixa essas minhas palavras, deixa em cima do muro. O Senhor sabe de todas as coisas, deixa para lá. Mas o João falou, juntamente com a Manu, Danilo, você se acertou com mensagens, né? Mas conserta com eles pessoalmente. Conserta com eles, fala com eles. Gente, aquilo lá me deu um negócio assim, que eu fui uma boa parte da viagem assim dentro de mim. Eu falei, Senhor, olha, eu entendi, mas eu vou fazer porque eu te amo, Senhor. Vou fazer porque eu amo o Senhor. Não é para agradar o João e a Manu. Por mais que eu ame a vida de vocês, mas eu falei, Senhor, eu não vou fazer para agradar o João e a Manu. Senhor, eu não faria, eu ia achar um jeito de enrolar. Mas eu falei, Senhor, olha, eu fiquei pensando, eu não sei se eu faço, Senhor. Que é tão difícil para mim, é tão difícil, mas Senhor, se eu fizer, meu Pai, é porque eu te amo. Então, recebi esse direcionamento, o Espírito Santo falou, acerte as coisas. E testificou, não me deu dúvida, eu sabia que era Deus falando. Irmãos, olha só que coincidência, entre aspas. Isso foi num sábado. No domingo, antes de eu conversar com o João e com a Manu, no domingo eu já tinha combinado um almoço em família com minha mãe, meu pai e meu irmão. Nunca tinha acontecido isso. Uma família que tivesse os 3 ali, nunca tinha acontecido. E aí não precisa ser muito inteligente, né? Para conectar. Eles me dão essa instrução um dia anterior, tenho 24 horas ali, até menos, para pensar o que eu vou fazer. E eu pensando... Valeu, João, valeu. Então, irmãos, aí no sábado tive essa conversa, e aí depois até a noite em casa, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu não vou falar não, eu não estou preparado ainda. Só que às vezes a gente esquece, irmãos, que nós somos vasos frágeis mesmo. Se você for esperar você tá preparado para dar passos da fé, você nunca vai estar, porque você nunca deixa de ser um vaso frágil. O poder está no Senhor, é de fato uma entrega. A outra passagem que fala, o justo viverá pela fé, irmãos, não é assim, o justo, em ponto ou outro, ele vai precisar da fé, não, o justo viverá pela fé, viver pela fé, a sua vida inteira você vai ter que dar passos de fé e confiar mesmo no Senhor, e se o Senhor Jesus fala assim, vem Pedro, anda na água, você vai ter que pisar na água. Se você não pisar na água, você nunca vai saber como é romper em fé. Então, nossa vida, o justo viverá pela fé, é uma vida, irmãos, na fé. Não adianta você querer ser um cristão que fica numa zona de conforto, ou um cristão, um seguidor de Jesus, que fica só no que é risco zero. Não, eu vou só... Você fluir no Espírito Santo é algo arriscado, não porque é arriscado para o seu ego, porque você corre o risco de passar uma vergonha. Mas nós já estamos mortos com Cristo na cruz, e nós vivemos hoje por Ele, para Ele. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. João Batista, quando vê Jesus vindo de longe para batizar, não sei se era para batizar outro evento, perdão, mas João Batista vendo Jesus, ele fala assim, os discípulos falam para João Batista, que alguns discípulos estão seguindo Jesus, e João Batista olha para eles e fala assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Que seja assim mesmo, que eu diminua para que ele cresça. Isso é conosco também, que nós venhamos a diminuir para que Cristo cresça em nós. Então, nós temos que viver pela fé e arriscar. E eu estava pensando, eu falei, eu não vou, eu não suporto, eu não aguento, eu não tenho essa coragem. Não tenho essa coragem de olhar, ai meu Deus do céu, nos olhos dos meus pais, e falar, me perdoa por aquele dia. Eu não queria nem entrar de novo nesse assunto, irmãos, porque foi muito forte para mim. Chegou no domingo, a minha ideia era não falar nada para eles, não ia falar. E aí vai assunto, e a gente comendo lá e dando risada. Aparentemente, irmãos, tudo normal, sabe? Pela carne não haveria motivos. Para que acertar as coisas? Está tudo fluindo normal. Mas, irmãos, aquilo ia passando o tempo. E o Espírito Santo, ele faz isso, irmãos. Às vezes ele não fala uma frase assim, Danilo, conserte as coisas. Agora é a hora, Danilo, fala, solta essa frase aqui, que isso aqui é de efeito, hein? Solta essa que vão cair em lágrimas. Não é assim.
o Espírito incomoda muitas vezes, ele só te dá um incômodo, você sente que não está batendo alguma coisa, você sente aquele amasso, sabe? Eu acho que eu, assim, poeticamente falando, eu descreveria melhor como um amasso, eu sinto um amasso no coração, sabe? Um amasso no meu peito, assim, que eu tenho que fazer aquilo. E eu conversando com meus pais, e vai assunto, vem assunto, e estava amassando, eu falo, você vai, tem que, Danilo, faz, a força está em mim, vai, e aquele amasso, gente, como era difícil, como foi difícil aquela tarde de domingo. E aí eu falei pensando, não, quando minha mãe ou meu pai falar assim, vamos, é aí que eu vou soltar, vou fazer. Daqui a pouquinho minha mãe, vamos embora? E aí eu olhando, falando, não, é agora. Aí eu falei, gente, espera um pouquinho, pai, mãe, meu irmão, espera um pouco, que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eles pegaram aquele, irmão, foi difícil. Mas foi uma das melhores coisas que eu fiz nesses últimos tempos. Eu tirei um peso das minhas costas, como o Senhor é bom. Eu não deixei espaço para o acusador me acusar de alguma coisa. Eu obedeci o Senhor. Aí eu conversando com eles, falei, gente, é sobre aquele assunto que aconteceu. A gente nunca tinha conversado mais sobre aquilo. Eu peço perdão, eu me humilho diante de vocês, eu confesso que tudo que eu falei foi no calor da emoção. Eu não penso isso de você, pai. Eu não penso isso de você, mãe. Douglas, meu irmão, falei, eu amo a sua vida, eu amo vocês. Eu me arrependo amargamente do que eu fiz, e foi por isso que eu não falei até hoje com vocês, porque eu me arrependo amargamente do que eu fiz. Então eu estou aqui abrindo para vocês, para que vocês me perdoem. De novo eu peço isso e tal. E aí minha mãe falou assim, Danilo, até pouco tempo atrás eu sofria muito com isso, mas o Senhor me ajudou. E eu fico muito orgulhoso do homem que você se tornou. Eu não falo isso para me vangloriar, irmãos, eu falo como que Deus sabe das coisas. Porque o Senhor já tinha visto isso de antemão, e eu não estava vendo. E talvez o Espírito já tivesse falado comigo mais de uma vez, mas eu não compreendi o que estava sendo dito, ou não quis compreender, porque às vezes é muito mais fácil não querer compreender. Não, o Espírito Santo não falou nada, não exigiu nada de mim. É muito fácil, mas ele falou assim, o João, Manu foram usados, e eu obedeci, irmãos, e deu tudo certo. Porque o que vem do Senhor é assim, Ele sabe o melhor para vocês. E o Espírito te entrega assim, facinho, muitas vezes essa direção, essa solução. Às vezes o Senhor fica em silêncio mesmo. Às vezes a gente ora e fala, pai, não acho uma solução para o meu problema. Às vezes pode ser uma questão conjugal, irmãos. Um problema conjugal, que você fala, impossível. Impossível. Mas o Senhor fala, é possível. Lucas capítulo 1, quando Maria olha para o anjo e fala, mas como que eu vou gerar um garoto? E o Senhor, o anjo fala, Maria, para Deus nada é impossível. Nada. Tiago também vai falar que a oração de um justo é eficaz. Eficaz. A oração de confessar os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, a oração do justo é eficaz. Então, irmãos, o Senhor, Ele dá uma direção, ouça e confie no agir do Senhor. Eu fiz isso naquele domingo, foi uma das melhores coisas que eu fiz, e assim, nossa, eu me sinto muito melhor, muito mais leve, não tem mais do que o inimigo me acusar, está leve. Outra experiência já, para ir avançando aqui, no retiro de casais, né, amor? Quando ali, nós dois ali, a gente conversando no quarto, depois da primeira ministração da manhã, isso foi no sábado, né, meu bem? Acho que foi, né? E aí no quarto nós conversamos, né, o João Manu também direcionado, falou, casais, cada um vai para o quarto, vamos tratar as coisas lá do que vocês aprenderam aqui. Perfeito, era esse direcionamento, porque a gente chegou, conversou, e a gente começou a confessar, né, meu bem? Eu nunca imaginei que a Débora tinha algo escondido de mim, e eu tinha coisa escondida dela também, que eu não tinha sido franco com ela, e nem ela comigo, e ali o Espírito nos direcionou, a gente confessou, orou e resolvido. 10, jogamos no mar do esquecimento ali, nunca mais isso vai voltar para nós, nunca mais, está totalmente resolvido, porque nós entendemos o que foi dito, e nós obedecemos à voz do Espírito. João capítulo 14, irmãos, Jesus fala assim, aquele que aceita e obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama, e porque ele me ama, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, me apresentarei a ele, ele vai me conhecer. Aquele que aceita e ama e obedece os meus mandamentos, esse vai me conhecer. Intimidade, vai me conhecer.
Então, irmãos, não é só ouvir. E nós chegamos aqui... E profecia, irmãos, eu fui procurar a raiz da palavra profecia, né, que ele fala aqui de buscar com zelo a profecia. Profecia, irmãos, é falar por inspiração divina. Nem sempre é aquela frase pronta, aquele pacotinho pronto. Escutei aqui uma frase certinho, na Mega Sena você joga 3, 14, não é isso não. Senão estava todo mundo rico nesse exemplo. Mas às vezes vem algo difícil de entender, e é bom isso porque isso treina a nossa fé, sabe? Deus ele é incrível, Ele age de modos misteriosos, irmãos, mas tudo coopera para a nossa fé. Então, é falar por inspiração divina. Então, irmãos, partindo da certeza que Deus fala com todos, o Senhor fala com todos, irmãos, não ache que Deus não fale com você. Isso é uma mentira satânica, para te afastar do Senhor, para fazer de você menor. A palavra fala também, ninguém se ache maior do que realmente é, mas vai ter outras passagens que vai falar que também não se achar menor do que nós realmente somos. Nós somos propriedade do Senhor. E ele tem que ter essa certeza. E atenção, então calma lá. O Senhor fala comigo, o Espírito Santo me direciona, mas eu preciso ter atenção no que Ele está falando. E por fim, irmãos, ação prática. Danilo, eu entendi que o Senhor fala com todos, e eu me atento ao Senhor. E agora a gente vai pensar aqui sobre os resultados disso. Bia, por gentileza, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Agora vamos supor que todo mundo aqui entendeu. Nossa, Deus fala comigo. Eu confesso que eu andei desatento, mas agora eu vou prestar atenção no que o Espírito está falando. Vou ficar atento à palavra, ao que os irmãos trazem, as coisas que eu vejo, a Bíblia, eu vou me atentar e vou receber como do Senhor. Vou crer. Mesmo que venha aquela dúvida se é coisa da minha cabeça, eu vou crer. Eu vou crer. Vou me dar ao luxo de crer. Porque às vezes pode ser algo da minha cabeça, mas às vezes não. E o que veio está na palavra, está de acordo, edifica, consola, encoraja. É do Senhor, eu vou crer como do Senhor isso. E agora o resultado de uma igreja em que todo mundo entende isso, e todo mundo fala, e a gente compartilha um com o outro, Senhor, eu sinto no coração de orar por você nesse sentido, eu sinto no meu coração de perguntar como você está. Uma igreja fluindo nisso, ou nas orações, orando alto, viu, irmãos? Às vezes num clamor, numa oração alta, você deixa o Espírito guiar a sua oração, você vai orando, o que o Espírito vai trazendo, você vai orando. Os resultados práticos disso. 1 Coríntios 14, 24 e 25 diz: mas, se todos vocês estiverem profetizando, falando na inspiração do Senhor, através da inspiração do Senhor, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Então imagina, entra uma pessoa que não crê no Senhor, não acredita, e senta aqui. E aí a gente vai orar, como uma igreja avivada, a gente vai orar, buscando o Senhor, e você começa a orar ali, e você não está nem aí para quem está do teu lado, porque você está contemplando o Senhor, você está contemplando o Espírito e está atento ao que o Senhor vai falar. E você orando, adorando, você diz: aleluia, glória a Deus, obrigado, grande é o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito. E aí a pessoa está aqui, e de repente alguém sai dali, vai dar o Espírito Santo toca a pessoa para abraçar. Vamos imaginar que é um homem, Aí alguém sai, o Espírito Santo tocou, mesmo amassou o coração para abraçar a pessoa. Vai lá e abraça. Aí o cara já vai pensar: nossa, mas nem me conhece. Primeira vez que eu estou vindo e estou precisando tanto de um abraço. Estou com tantas brigas, uma situação insustentável. E vem alguém e me abraça. Nossa, que bom, que coisa, né? Coincidência. E aí de repente alguém orando, fala assim: Senhor, muito obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado. O Senhor tem me curado, o Senhor é um Deus que cura mesmo, Senhor. E o rapaz está pensando: poxa, falando de cura, mas que coisa, a pessoa atrás de mim falando de cura. É exatamente o que eu estou precisando. Fui diagnosticado com uma doença e me abraçaram. Falaram de cura. Alguém fofocou sobre mim aqui antes de eu chegar. E aí, de repente, na ministração, por exemplo, o João, trazendo aqui, ele fala alguma coisa que vai certeiro para ele. Meu amado, no final da reunião, se tiver, por exemplo, um apelo, alguma coisa, ele cai de joelho e fala: Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor existe. Esse é o resultado de uma igreja que flui na inspiração do Senhor, na inspiração do Espírito Santo. E Gálatas 5:25, eu tinha citado, eu estava até tentando lembrar, é isso mesmo. Gálatas 5:25.
uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou até assim, certeza que ele fala, atenção, compreender o que ele está dizendo e seguir a direção. Irmãos, todos nós podemos ouvir o Espírito Santo se o buscarmos, o poder está nele e não em nós. Ele fala de vários modos e quer que compartilhemos uns com os outros o que o Espírito quer dizer à igreja. Além disso, precisamos entender e seguir a direção que o Espírito nos dá. Portanto, meus irmãos, tenha certeza de que ele fala com você, ouça a voz do Espírito com atenção e compartilhe aquilo que ele te dá através da ação, porque isso é o que o Senhor quer de nós. A gente vai praticar aqui, ninguém vai precisar falar nada, fiquem tranquilos. Um último testemunho, irmãos, antes de finalizar aqui, peço até paciência de vocês, rapidinho. Eu já comentei isso outras vezes, já comentei, na verdade, né? Um irmão, às vezes, ele sabia que eu estava tentando fazer um acordo com Deus, lá da frente, eu nem conhecia, eu estava sentado na última cadeira. Ele falou assim, Deus manda te dizer que para você não fazer acordo, eu queria fazer um acordo para parar de tocar teclado na época. Eu falei, Senhor, vamos fazer um acordo? Vou parar de tocar um tempo, depois eu volto. Aí, nessa reunião, falou, o Senhor manda dizer para você que não é para você fazer um acordo. Ele usou a mesma palavra, irmãos, um acordo. Senão, depois você vai ver outras pessoas sendo usadas por ele e você não vai ser. Eu entendi e obedeci. Então o Senhor fala. Ele fala, irmãos, isso é fato. Agora, meus amados, vamos exercitar. A palavra também fala assim, exercita o dom que há em ti. Exercita o presente de Deus que está em você. A presença do Espírito. Exercite isso. Não seja somente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Meus irmãos, assim, se vocês querem ouvir o que o Espírito está dizendo, se possível, meus irmãos, eu peço que vocês assim fechem os olhos agora. Que vocês fechem, se possível, fechem os olhos se vocês querem ouvir a voz do Espírito. O ato de fechar os olhos é ótimo porque nos ajuda a ter essa concentração. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no que o Espírito Santo tem dito para você. O que o Senhor tem falado para você nesses últimos dias, nestas últimas semanas? É alguma área que não está resolvida na sua vida? É alguma área que você tem que consertar? Irmão, a hora de fazer isso é agora, é hoje. O que o Espírito Santo coloca na tua mente agora, no fundo do teu coração? É uma pessoa que você tem que liberar perdão? É isso que o Espírito Santo quer de você? Que você libere perdão. Meus irmãos, eu sinto também no meu coração de casamento. Casamento. Questões conjugais. Irmãos, o Espírito Santo, ele faz, meus irmãos. Ele pode fazer. Ele pode fazer, irmãos, não está na força do seu braço. Está na força do Senhor que criou os céus e a terra. É Ele que pode fazer. Nós somos vasos, precisamos estar cheios. É um perdão que você tem que liberar. O Senhor te chama para você orar mais, falar mais com Ele, intimidade. Ele quer se apresentar para você. Você conhece o Senhor Jesus? Pensa no teu coração essas palavras, nova aliança, quantos privilégios, o mistério do Pai ao Filho, o mistério do Filho à igreja, a comunhão. Irmãos, o que precisa ser consertado? Medo, você tem medo do quê? Do que você tem medo? Coragem, você precisa de mais coragem. Eu não posso, você diz, mas o Senhor diz, eu posso. O Senhor, Ele pode. Você não pode duvidar. O Senhor, Ele faz. Então se atente ao que o Espírito está dizendo às igrejas. O que o Espírito tem soprado nos teus ouvidos. Senhor, eu peço, meu Pai, que o Senhor Jesus, que
Que o Senhor, meu Deus, venha a nos ensinar, Senhor, como ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Nós não queremos, Senhor, viver uma vida, Senhor, de surdez, porque nós não somos surdos, Senhor. Nós podemos ouvir o Senhor que fala, meu Pai. Assim como o vento bate nas paredes, Senhor, assim como o vento balança as folhas das árvores, Senhor, nós ouvimos aquele vento. Nós queremos ouvir também o Senhor, doce Espírito Santo de Deus, que é o sopro do Senhor Jesus. Sopra, Senhor, na Tua igreja, Senhor. Nos revela, Senhor, o que o Senhor quer consertar. O que o Senhor quer fazer, Pai. E traz força aos meus irmãos, Senhor. Traz força, Espírito Santo, não para eles fazerem algo sobrenatural, porque quem faz sobrenatural é o Senhor, mas que eles tenham a coragem. Sejam corajosos, diz o Senhor, sejam corajosos. Sejam corajosos. Senhor, nos dá coragem, queremos ser ousados, Senhor. Nos dá coragem. Senhor, enche a Tua igreja com a coragem, Senhor, de orar, de crer, Senhor, e fluir no Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos, Pai, guarda-nos, Senhor. E, Senhor, fala profundamente no coração dos meus irmãos e que eles ouçam e entendam o que o Senhor está dizendo à igreja, Senhor. Porque o Senhor tem grandes coisas para nós. O Senhor já está fazendo, o Senhor já começou a fazer. E repetindo uma palavra que outro irmão já nos trouxe. Nós não vamos resistir àquilo que o Senhor vai fazer. Vamos crer, irmãos, porque o Senhor está fazendo. Vamos fluir para a glória do Senhor. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Nos leva em segurança, enche os nossos corações e que essa semente dê frutos, Senhor. Frutos, muitos frutos para a Tua glória, para o crescimento da igreja. Não somente em qualidade, mas também em quantidade, Senhor. E que as pessoas que visitarem esse local, Pai, ou em qualquer meio que nós nos reunirmos, que elas vejam, Senhor, que o Senhor de fato está nessa família, nesse lugar, Pai. Te agradecemos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.